Em um parque no centro da cidade, milhares de pessoas se reuniram para iluminar o caminho de casa para as mulheres em homenagem a uma jovem comediante que não conseguiu chegar em casa. A morte provocou uma onda de protestos, emoção, raiva, tristeza e vigílias, e chamou muita atenção na causa da violência contra as mulheres na Austrália. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso de Eurídice Dixon. A Eurídice Jane Dixon nasceu no dia 10 de novembro de 1995, em Melbourne, Austrália. Ela era a filha de Kate Walters e Jeremy Dixon, e tinha uma irmã chamada Polly e um irmão chamado Christopher. Ela foi descrita como corajosa, determinada e inteligente. Ela tinha uma verdadeira paixão pelas artes. A vida nem sempre foi fácil para ela. A mãe da Eurídice, a Kate, era viciada em drogas, e o seu pai, o Jeremy, era um ativista político. Com apenas 7 anos de idade, a polícia bateu à porta da casa da família com a notícia de que a Kate, a mãe dela, tinha sido encontrada morta num centro comercial. Ela morreu de overdose de heroína. Ela passou por momentos difíceis enquanto crescia. Ela mesma admitia que ela era estranha, diferente, um alvo fácil para bullying. Eurídice foi descrita como nascida uma performer. Logo começou a construir uma carreira em comédia e stand-up, provando ser uma formidável e única voz no circuito de comedy. Ela era naturalmente mais introvertida, mas ela começou a florescer, começou a sair da casca, canalizando a sua inteligência e as suas ideias em comédia, e usando isso para falar sobre as suas experiências. Ela era descrita como uma feminista convicta, que conseguia zombar de si mesma e das suas ideias com questões sociais, que também alimentavam suas rotinas de comédia. A Eurídice apoiava incrivelmente outros comediantes. Ela se apresentava em clubes de comédia e estava rapidamente fazendo seu nome na movimentada cena de comédia de Melbourne. Na terça-feira, dia 12 de junho de 2018, a Eurídice se sentou no bar Highlander, em um lugar que ela ia com frequência, e experimentou alguns de seus novos materiais. Suas tiradas tinham sido brilhantes e ela estava muito feliz por causa de quão bem recebida ela foi. Depois que ela terminou, ela saiu do clube e caminhou com o namorado, Tony, para ver ele entrar num trem antes de começar a caminhar para casa. Era uma caminhada que ela fazia com frequência. Quando ela chegava no Princes Park, ela tirava os sapatos e andava descalça de oeste para leste. Ela adorava o parque e fazia isso todos os dias, toda vez que ela passava pelo parque. Ela estava apenas algumas centenas de metros da sua casa quando mandou para o namorado, Tony, uma mensagem, à 00:02 da manhã de quarta-feira, dia 13, dizendo que estava quase em casa e perguntou onde é que ele estava. Ela atravessou 2 dos arremessadores de futebol e estava quase de volta à casa que ela dividia com o irmão e com o pai dela. Às 2h40 da manhã, um transeunte voltando do trabalho para casa fez uma descoberta terrível. Em um campo, na delegacia esportiva do Princes Park, um corpo foi encontrado. Ele imediatamente ligou para o serviço de emergência e começou a RCP. A ambulância foi rapidamente despachada e, apesar dos melhores esforços dos paramédicos, eles não conseguiram reanimá-la, e a Eurídice Dixon foi declarada morta no local. A área foi isolada e uma investigação de assassinato foi iniciada. O detetive inspetor Andrew Stamper pediu que qualquer pessoa que estivesse na área entre as 23 horas e as 3 da manhã se apresentasse. Como eles podem ter visto algo significativo, a polícia pediu a qualquer pessoa com câmera no painel, ou a CCTV, que é o circuito fechado de TV, para verificar suas imagens, pois qualquer coisa podia ajudar eles a pintar uma ideia maior do que tinha acontecido com a Eurídice. Enquanto a investigação continuava, a autópsia logo revelaria a causa da morte da Eurídice. Ela havia morrido em consequência de asfixia e compressão no pescoço. Ela sofreu ferimentos contundentes em todo o corpo e na cabeça, e também foi abusada sexualmente. Quem matou ela era claramente um criminoso perigoso e ele precisava ser parado rapidamente. O conselho que foi dado era que as pessoas precisavam estar conscientes de sua própria segurança pessoal. Os avisos da polícia foram recebidos com críticas, com muitos argumentando que isso colocava a culpa sobre a vítima. O primeiro-ministro, Daniel Andrews, também criticou a resposta da polícia, argumentando que ela estava de olho em seu entorno, cuidando de si mesma, sendo responsável, fazendo tudo o que era esperado. O comissário-chefe de Victoria, Graham Ashton, mais tarde pediu desculpas dizendo que não pretendia que parecesse que eles estavam culpando a vítima.
Havia uma profunda sensação de choque e tristeza com o que tinha acontecido, e uma coleção de tributos florais foram crescendo. Os amigos se lembravam da Eurídice como inteligente, engraçada e bonita. Houve uma onda de emoção nas redes sociais. O CCTV mostrou a Eurídice caminhando para casa, mas também mostrou alguém seguindo ela, que logo se destacou. Um jovem estava na filmagem e ele seguia ela. Eles sabiam que essa era a pista mais forte, mas eles também sabiam que precisavam conversar com ele. Então eles divulgaram a imagem dele para a mídia, na esperança de que alguém o reconhecesse ou que ele se apresentasse. E na noite de quarta-feira, aquele jovem entrou em uma delegacia de polícia em Broadmeadows. O nome dele era James Todd, e ele tinha 19 anos. A polícia queria saber por que ele parecia estar seguindo a Eurídice na filmagem. Ele disse à polícia que inicialmente tinha seguido ela porque pensava que ela estava bêbada. Segundo ele, como ela estava bêbada, poderia fazer algo engraçado, e ele queria ver. Mas isso não era verdade. Uma autópsia revelou que não havia drogas ou álcool no sistema de Eurídice. O James disse que a noite foi um borrão. Ele tinha uma série de arranhões no seu rosto e disse que provavelmente foram causados pelo seu gato. A polícia duvidou. Depois de negar repetidamente que ele tivesse qualquer envolvimento em mais de 600 perguntas feitas pela polícia, um detetive disse que queria obter o seu DNA, porque se ele não tivesse envolvido, o DNA dele não estaria no local. Foi então que ele mudou de história. Ele disse: "Não se preocupe com o DNA. Eu fiz isso. Vou te contar tudo." A verdade sobre James Todd e o que exatamente aconteceu finalmente viria à tona. Em Melbourne, quase 10.000 pessoas se reuniram em um silêncio sombrio, no vazio da noite. Então, em uma canção, as multidões encheram Princess Park para lembrar Eurídice Dixon, segurando velas para iluminar o espaço. O assassinato estava sendo sentido em todo o país, com vigílias realizadas em várias cidades. À medida que as notícias sobre o que tinha acontecido continuavam a se espalhar, as homenagens a Eurídice começavam a inundar as redes sociais, com muitos comediantes compartilhando suas ideias e doando para a arrecadação de fundos para ajudar a família dela. No bar Highlander, onde ela apresentou seu último show, para homenageá-la, amigos e conhecidos deram depoimentos de como ela era notável e talentosa, uma pessoa única e muito amada. A equipe do bar disse que todos estavam arrasados e de coração partido. Milhares de vigílias foram realizadas em todo o país, com pessoas de todos os estilos de vida saindo para expressar sua raiva e prestar homenagem a Eurídice. Conhecidos e estranhos se reuniram para homenagear ela. O assassinato estava sendo sentido em todo o país e com vigílias realizadas em várias cidades da Austrália. O primeiro-ministro Malcolm Turnbull discursou em uma vigília em Canberra, ao lado do líder da oposição, Bill Shorten, e disse que a jovem deveria ter conseguido atravessar o parque da sua cidade com a mesma segurança com que poderia atravessar um quarto em sua casa ou qualquer espaço público. Bill Shorten acrescentou que a vigília para ele era um compromisso com todas as outras mulheres australianas, de que elas devem estar seguras e nada menos do que isso é aceitável. O primeiro-ministro de Victoria, Daniel Andrews, chamou o assassinato de Eurídice de uma terrível tragédia e um desperdício, como um ato maligno, sem sentido e impensado. Quando ele compareceu à vigília com a sua esposa Catherine, cantou Aleluia de Leonard Cohen. Quando o encontro chegou ao fim, o governo do estado também estava pedindo à comunidade que mudasse de atitude. Se tratava de mostrar a dor, mas também de exigir mudanças na forma como as mulheres são vistas e tratadas na comunidade. Ao romper da manhã de segunda-feira, os moradores locais chocados descobriram que o memorial da Eurídice havia sido vandalizado com materiais de imagens obscenas. As pessoas ficaram indignadas com o fato do memorial ter sido desfigurado de uma forma tão vil, tão baixa. O comissário-chefe da polícia de Victoria, Graham Ashton, disse que foi terrível e chocante e que eles trariam quem quer que fosse o responsável perante a justiça. À medida que a indignação com a morte continuava a crescer, vários edifícios em todo o país, incluindo a prefeitura de Melbourne, foram iluminados com luzes laranjas, a mesma cor usada pelas Nações Unidas para representar o objetivo de acabar com a violência contra mulheres e meninas. O primeiro-ministro Malcolm Turnbull também falou sobre o assassinato da Eurídice no parlamento, dizendo que seus corações estavam com a família dela, suas orações, simpatia e amor. Ele disse que mulheres deveriam estar seguras em todos os lugares, na rua, andando por parques, em suas casas, no trabalho. Disse que precisavam garantir uma cultura de respeito pelas mulheres. Ele disse que nem todo desrespeito às mulheres terminava em violência, mas que era onde começava toda a violência contra a mulher, que eles nunca deveriam tolerar esse tipo de violência. Voltando para James, enquanto ele estava sentado na delegacia de polícia de Broadmeadows,
O que ele havia feito naquele dia e a natureza horrível dos últimos momentos da Eurídice foram finalmente trazidos à luz. Ele descreveu seu dia à polícia. Ele havia terminado as aulas de hospitalidade por volta das 3 horas da tarde. Depois ele pegou um trem para ir para a cidade com outras 3 pessoas do seu curso universitário. Mais tarde, ele tentou comprar bebidas alcoólicas na Liquorland. Mas, como ele não tinha carteira de identidade, ele não teve permissão para comprar nada. Ele foi a uma loja diferente e comprou vodka e mortalhas de cigarro. Depois ele foi ao parque com os amigos, onde eles beberam antes que um dos seus amigos decidisse encerrar o dia e ir para casa. Depois de terminar a vodka, o James foi comprar cidra e depois um pouco de maconha. Do Man in the Park, às 20 horas e 30 minutos, eles foram para a estação Southern Cross e James comprou whisky. Eles então embarcaram em um trem indo em direção a Broadmeadows. Um deles desceu nas ruas Flinders e o James desceu em Newmarket. Lá ele comprou tabaco e depois voltou para a cidade e desceu em Flinders Street Station. Às 22 horas e 43 minutos, ele passou pelo Woodworth, onde a Eurídice estava com o Tony. O James seguiu para o McDonald's, onde ele comeu. Depois ele voltou para o cruzamento com a Flinders, onde a Eurídice estava se despedindo do Tony. Quando ele entrou no trem, o James estava parado do lado de fora do Jackson's Hotel e então decidiu voltar a pé para a estação. Nesse momento, ele viu a Eurídice andando sozinha. Ele deixou ela passar por ele às 23 horas. Então ele começou a seguir ela, se certificando de se esconder e ficar fora do alcance dela. Ele ficou se escondendo atrás de objetos e diminuindo a velocidade. Quando ela tirou os sapatos e atravessou o parque, ele a atacou. Ele foi por trás dela e agarrou ela pelo vestido e pelo cabelo antes de derrubá-la no chão. A Eurídice lutou com tudo que ela tinha e arranhou o rosto dele repetidamente, mas ele a dominou. Depois de abusar dela, ele disse que a estrangulou por talvez 5 ou 10 minutos. Enquanto o corpo dela jazia no parque, ele usou a câmera frontal do telefone dela para olhar os arranhões em seu rosto por mais 10 minutos. Ele disse que depois foi para a estação Royal Park, onde adormeceu em um banco. Das 2 horas e 14 às 3 horas e 55, ele voltou pelo Princess Park, onde defecou em um dos rastros. Ele então caminhou até onde havia deixado o corpo dela e foi instruído a deixar a área pela polícia local. Às 5 horas e 50 da manhã, ele pegou um trem para ir para casa. E às 6 horas e 37 ele estava de volta no seu quarto, usando seu iPad para fazer várias pesquisas sobre o Princess Park, e ele leu um artigo sobre o corpo de uma mulher encontrado lá nas primeiras horas da manhã. Ele então fez pesquisas na internet por conteúdo relacionado a abuso sexual e estrangulamento. Às 18 horas e 34 ele recebeu um telefonema de um dos seus amigos dizendo que tinha visto o seu rosto no noticiário. Ele era a pessoa com quem a polícia queria falar. Ele procurou o número do telefone da delegacia de polícia local antes de ligar para eles para dizer que era ele na fotografia. Depois que ele confessou o que tinha feito, ele disse aos policiais que ela parecia estar tropeçando. Ela parecia não estar em posição de se defender. O James foi posteriormente acusado de abuso sexual e assassinato de Eurídice Dixon. Usando o telefone da prisão, ele ligou para o pai e explicou o que tinha acontecido. Mas quem exatamente era esse jovem sentado na frente deles? Enquanto a polícia investigava o seu passado, eles fizeram várias descobertas perturbadoras. Ele era filho do meio de 3 meninos, e os ambientes domésticos em que ele morava eram descritos como negligentes e miseráveis. O chão da cozinha estava podre e havia desabado. O banheiro estava entupido e muito lixo enchia todos os cômodos. Também haviam vários animais dentro da casa. A mãe dele sofria de depressão, e mais tarde foi questionado se esse era um fator que levou a casa a ser negligenciada, e ele disse que não, que sempre foi assim. Ele teve um diagnóstico de transtorno de espectro autista, e em sua juventude o James exibiu comportamentos repetitivos e de hiperfoco em determinados interesses, como dinossauros, por exemplo. Aos 12 anos de idade, o professor indicou aos serviços de saúde mental depois de terem ficado cada vez mais preocupados com seu bem-estar emocional e as suas interações com outras pessoas quando ele entrou na adolescência. Ele recebeu tratamento para ajudar a regular o seu humor, especialmente a raiva. Ele passava cada vez menos tempo em casa e dormia na rua. Ele perguntou à namorada se ele podia se mudar e passaria os fins de semana na casa dela enquanto estivesse sob custódia. James foi diagnosticado com um transtorno de sadismo sexual. O professor James Olgoff é psicólogo forense e tem mais de 35 anos de experiência estudando pedófilos, assassinos e estupradores.
Ele mais tarde examinou James e falou com o Sydney Morning Herald sobre o transtorno de sadismo sexual. Ele disse que não se sabe inteiramente como se desenvolvem pessoas, mas é extremamente raro. Ele disse que não se sabe por que isso acontece, mas o que se sabe é que existem pessoas cujos interesses sexuais parecem ser mais satisfeitos infligindo dor e, em alguns casos, acabando com a vida de alguém. Isso não seria motivado pelo ódio às mulheres, é um interesse sexual. O público queria uma resposta simples, mas não havia uma solução rápida. Quando eles olharam o histórico de pesquisas na internet do James, eles revelaram que ele havia procurado filmes de rapé, que são encontros violentos que resultam em morte. Foi relatado que desde os 11 anos de idade ele acessava a pornografia cada vez mais violenta, e isso abrigava uma fantasia sobre abusar de uma mulher antes de matá-la. Na quinta-feira, dia 28 de junho, foi realizado o funeral da Eurídice Dixon. Seu tio, a irmã e a antiga professora de teatro estavam entre os que falaram no culto. We'll Meet Again, do Johnny Cash, e uma curadoria de fotos suas foram reproduzidas. O seu amigo Kieran Butler a descreveu como sendo uma advogada, que ela era alguém que poderia atacar uma questão ou ideia de lados opostos pelos quais ela poderia genuinamente ter empatia e compreender um ponto de vista ou ação. A polícia também encontrou a pessoa que vandalizou o memorial. Um vândalo antifeminista, Andrew Knock, um ativista dos direitos dos homens e apresentador do podcast Cientologista Independente, foi considerado culpado de danos criminais e condenado por vandalismo em setembro de 2018. Ele foi condenado em tribunal a servir 200 horas de trabalho comunitário. O jovem de 29 anos se declarou culpado de pintar uma imagem vulgar da genitália masculina no memorial para Eurídice Dixon, poucos dias depois dela ter sido morta em junho. Ele disse que o flagrante ódio aos homens tinha perturbado ele, a ponto que ele pensou que deveria fazer uma declaração pelos direitos dos homens. Ele disse à mídia que queria causar o máximo de indignação. Andrew Knock, de 29 anos, teria agora que se submeter a um programa de mudança de comportamento masculino como parte da sua reabilitação e tratamento. A magistrada também ordenou que ele fornecesse uma amostra de DNA, porque ela sentiu que era do interesse público. Ele também teria que pagar quase $20 mil pela conta da limpeza do parque. Depois de faltar 5 turnos e violar as condições da fiança ao viajar para o estrangeiro, ele foi condenado a 5 meses de prisão. Gente, não existe luta pelo direito dos homens, porque o homem cis é o ser que mais direito tem no planeta, desde que a humanidade dominou a natureza. Ninguém é tratado diferente por ser homem. Ninguém é menosprezado por ser homem. A única coisa que os homens não podem fazer é cometer crimes, ou, biologicamente falando, engravidar. Um exemplo, em alguns países, mulheres são proibidas de dirigir e de votar. Isso é não ter um direito. Voltando. Na quinta-feira, dia 14 de junho, James Todd compareceu ao Tribunal de Magistrados de Melbourne. Seu advogado disse que ele não deveria ser identificado inicialmente para permitir mais tempo para eles obterem informações sobre o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo que ele tinha. Seu advogado também argumentou que identificá-lo podia colocá-lo em risco. Sobre custódia e devido à natureza do alto perfil do caso, poderia significar que era mais difícil obter os depoimentos confiáveis de testemunhas. O magistrado disse que apenas o rosto de James seria protegido. Desde a publicação, nenhum pedido de fiança foi feito e ele foi detido sob custódia no dia 8 de novembro de 2018. Apesar de negar anteriormente qualquer envolvimento no assassinato da Eurídice Dixon, James, de 19 anos, se declarou culpado de 4 acusações de homicídio, estupro, tentativa de estupro e agressão sexual. O Dr. David Thomas deu provas para a defesa e disse que James representava um risco significativo de reincidência. Ele disse que ele realizou entrevistas de avaliação com ele, onde o James disse que no minuto em que ele entrou no parque, ele soube que haveria uma agressão sexual. Ele também disse que não tinha certeza se iria estrangulá-la até começar a atacá-la. O tribunal ouviu que, com uma parceira sexual que ele teve, ele a estrangulou durante o sexo consensual, mas parou quando ela pediu para ele parar. O Dr. Thomas disse que isso aconteceu muito cedo no relacionamento. Não havia nenhuma evidência de que ele estava consumindo naquele momento o tipo de pornografia que ele consumia nos meses que antecederam o crime. O promotor sênior, Dr. Nanette Rogers, disse que isso mostrou que ele estava ciente de que a asfixia podia machucar alguém. Sua defesa, o advogado Tim Marty, disse que ele não tinha planejado assassinar Eurídice até que o ataque tinha começado. Amigos testemunharam e disseram que, apesar da sua educação, que foi descrita como disfuncional, ele sempre foi gentil e respeitoso com as mulheres. Sua namorada disse que sempre achou o James uma pessoa muito normal. Ele parecia sempre ser muito feliz e muito bom socialmente.
Outro amigo disse que o James era extrovertido e conversava facilmente com pessoas, mesmo com aquelas que ele não conhecia, dizendo que ele era alguém a quem eles costumavam pedir conselhos e alguém que pedia desculpas se fizesse algo errado. O Dr. Thomas e o Dr. Ogloff discordaram sobre o quanto James se arrependia do que tinha feito. Sobre custódia, ele começou a entender os danos que causou. Mas o Dr. Ogloff disse que o James demonstrou uma atitude e comportamentos profundamente perturbadores após matar a Eurídice, né? Como fazer pesquisa na internet por conteúdo relacionado a estupro e voltar ao parque. O James disse a Ogloff que não sentia nada. A irmã da Eurídice, a Polly, também se dirigiu ao tribunal, dizendo que o James destruiu foi a sua família. Ela disse que agora sofria de transtorno de estresse pós-traumático, após o assassinato da irmã, e que estava fervendo de raiva sobre o que ele tinha feito. O namorado da Eurídice, o Tony, disse que nunca mais seria capaz de olhar para os seres humanos da mesma maneira. O juiz da Suprema Corte, Stephen Key, aceitou o que o professor Dr. Ogloff disse quando testemunhou pela promotoria. James Todd tinha uma chance limitada de ser reabilitado. Embora fosse jovem, ele disse que faltava evidências que sugerissem que o transtorno de sadismo sexual do James pudesse ser tratado adequadamente. A justiça discordou dos advogados do James que o transtorno do espectro do autismo dele diminuiria sua culpabilidade. Em vez disso, o transtorno de sadismo sexual foi o fator dominante. Segundo o juiz, ela estava vulnerável, e ele a atacou da maneira mais insensível e covarde. O terror absoluto que a Eurídice deve ter experimentado durante aqueles momentos terríveis é inimaginável. Sua conduta e suas intenções de motivação atingiram o cerne dos valores mais básicos da vida decente em sociedade civilizada. Em suas observações de sentença, que duraram 2 horas, o juiz Stephen disse que as ações do James foram pervertidas e depravadas, total e categoricamente más, covardes e sádicas. Ele também se referiu à educação do James como um fator atenuante, dizendo que ele tinha sido criado na completa miséria. Um vídeo foi enviado ao tribunal mostrando um passo a passo da casa em que ele morou, e o Dr. Thomas disse que foi um dos ambientes mais extremos que ele já viu na sua carreira. Ele também disse que James Todd representaria uma grande ameaça para o público se ele fosse libertado. O juiz disse que, por destruir a vida de uma mulher inocente, James Todd passará o resto dos seus dias apodrecendo em uma cela. A sentença foi proferida em prisão perpétua, com um período sem liberdade condicional de 35 anos. Além disso, ele foi condenado a 2 anos por agressão sexual, 11 anos por estupro e 7 anos por tentativa de estupro, que serão cumpridos simultaneamente. James não demonstrou emoção quando a sentença foi proferida. Após a sentença, o pai da Eurídice, o Jeremy, falou com os jornalistas e disse que estava muito feliz que o assassino da filha dele tenha sido tirado das ruas e que ele desejaria o que ele acreditava que a Eurídice desejaria ao James, que ele conseguisse melhorar. Ele disse que ela era uma pessoa muito empática. A Eurídice deve ser lembrada como seus amigos se lembrarão dela, por sua inteligência e coragem, e por sua gentileza, não por como ela morreu. Quando estiver na prisão, James passará por terapia comportamental e receberá medicação por seus distúrbios. Ele passa a maior parte do tempo atrás das grades em custódia protetora, porque ele está em risco com os outros presos. O juiz disse que o James terá dificuldades. James já teve conflito com pelo menos um outro prisioneiro e foi colocado em isolamento para impedir que ele seja alvo. James Todd recorreu da sentença. Depois de ponderar as considerações relevantes sobre a sentença, a prisão perpétua com um período de liberdade condicional de 35 anos estava dentro do leque de opções disponíveis para o juiz sentenciador. Segundo ele, a conduta do James foi dita como indescritivelmente repulsiva e cruel. Para eles, a sentença de prisão perpétua não foi desproporcional e não foi imposta apenas para fins de proteção comunitária, inclusive pelas limitadas perspectivas de reabilitação do James e a gravidade da infração. Por isso, a condicional seguiu em 35 anos. Após a morte da Eurídice, novas bolsas para comediantes de stand-up foram criadas em sua memória, com o governo estadual dando notícia antes da abertura do Festival Internacional de Comédia de Melbourne. O pai de Eurídice, Jeremy, e os irmãos Christopher e Polly disseram em um comunicado que esperavam que as doações continuassem. A Eurídice se preocupava com a comédia. Muitas outras pessoas manifestaram seu apoio a Eurídice e tristeza pela sua morte. A preocupação que Eurídice partilhou na sua vida, a defesa à vida e contra a violência contra as mulheres, fez a diretora do festival, Susan Pruitt, escolher mulheres como as ganhadoras inaugurais das bolsas de stand-up. Para ela, as ganhadoras eram mulheres ousadas e engraçadas, fortemente comprometidas com as suas carreiras de comédia e motivadas por sua paixão autêntica e alegre pela comédia. O Stand-Up Grant é inspirado na promessa e ambição de Eurídice Dixon.
uma comediante emergente muito querida, cujos amigos se lembram dela como brilhante, corajosa e bonita, sem medo de mergulhar em materiais desafiadores e com grande ousadia, e uma linda risada que enchia uma sala. Eurídice Dixon foi uma luz brilhante no circuito de comédia de Melbourne. Ela será lembrada por sua inteligência e perspicácia, e a impressão que ela deixou são imensuráveis. Ela viverá através das bolsas de stand-up e através daqueles jovens comediantes cujas vidas serão mudadas por isso. Gostaria só de deixar um adendo, gente. Antes que chegue alguém falando mal de feminista, quero deixar claro que o significado de feminismo é simplesmente a mulher ter os mesmos direitos dos homens. Só isso. Não são mulheres que odeiam homens. Hoje nós não somos mais propriedade dos nossos pais, maridos ou irmãos. Hoje nós votamos. Hoje nós podemos trabalhar. Hoje nós podemos escolher nossos destinos. Isso tudo foi resultado de uma luta de mulheres que vieram antes de nós. Nós ainda recebemos menos que os homens. Nós ainda sofremos sexismo quando vamos procurar emprego. Nós ainda somos tratadas diferentes em academias e em dojos. Mas é por isso que o feminismo não deve ser menosprezado. A gente precisa continuar lutando. Vida longa à memória de pessoas como Eurídice Dixon. Bom, gente, obrigada por assistirem até aqui. Caso não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva. Deixe um like e um comentário para eu saber o que vocês acharam do caso. Ative o sininho das notificações para não perder quando eu publicar vídeos novos. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.